Salve, salve, galerinha! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor César Staudinger, de Física, e nessa videoaula a gente vai conversar sobre as fibras ópticas. Preste atenção aqui comigo. É muito importante você perceber o papel da ciência na sociedade. A ciência na sociedade, ela busca resolver os nossos problemas, busca soluções para várias coisas do nosso cotidiano, várias situações do nosso cotidiano. É para isso, na verdade, que tudo que nós estudamos, inclusive vocês, tá, estão parando para estudar, para entender algo, para buscar soluções para melhoria da nossa vida, para melhoria das nossas condições como um todo. E a física faz isso daí com muita propriedade. A física consegue se comunicar com várias áreas. Falar sobre fibra óptica é falar de uma das maiores revoluções do final do século XX e do início do século XXI. Se você tiver, ou caso você tenha feito já, mas caso você tenha alguém na sua casa de uma idade um pouquinho maior, você pode perguntar para ela como era doloroso fazer um exame de endoscopia. O índice de câncer de estômago aumentou assustadoramente em uma determinada época, tá? Por quê? Porque as pessoas tinham pavor ao exame de endoscopia. E é um dos melhores exames, tá? Que consegue detectar previamente anomalias no nosso trato digestivo. Porque era um exame doloroso. O exame de rinoscopia, você pegava um cabo de uma espessura razoável e introduzia aqui para ele enxergar esse seu trato nasal. Também era muito doloroso. Transmissão de sinais via cabos antigamente, péssimos. Essa transmissão, esses sinais chegavam com uma qualidade muito baixa para a gente. Entre outras situações. As fibras ópticas vieram para revolucionar isso daí. Foi mais uma contribuição da ciência para a sociedade. Então é muito importante você ter essa noção, tá? Porque caso você se interesse por ciência, você tem que entender o contexto. Você não pode ser só aquela pessoa que se interessa pela ciência imaginando que o cientista ele vive enclausurado, vive não. Ele olha o mundo ao redor e tenta buscar soluções. A fibra óptica deu inúmeras soluções para a gente. Citei 3, existem milhares. Talvez vocês não saibam, mas a espessura de um cabo de fibra óptica é a espessura de um fiozinho de cabelo. Aliás, aqui de cabelo, né? Porque aqui não dá. De um fiozinho de cabelo. Prof, só isso? Só isso. E a quantidade de dados transmitida? Infinitamente grande. Uma coisa absurda. Ficou curioso, não foi? Vamos entender como é que funciona a fibra óptica. Primeiro, a gente precisa falar da lei de Snell-Descartes. Essa lei, ela explica a refração de uma forma geométrica. A refração é a passagem da luz de um meio para outro com mudança de velocidade. Mas a refração, ela às vezes vem acompanhada de um desvio. E esse desvio foi explicado por esses 2 caras aqui. Preste atenção na lei. Não se espante que cada terminho desse a gente vai carinhosamente colocar na tua cabecinha. Bora lá. N1 seno de I. O que é esse N1? Olha a nossa imagem aqui. Eu tenho aqui 2 meios, meio 1, meio 2. Pode ser ar e água, ar e vidro, água e vidro, quaisquer 2 meios que você quiser. Temos aqui um raio incidente. O raio, quando incide na superfície de separação entre esses 2 meios, parte dele vai ser refletido, parte vai ser absorvido, que a gente não está enxergando, mas parte vai ser absorvida aqui, e parte vai passar. Esse raio que passa, a gente chama de raio refratado. É o raio que teve a mudança de velocidade, mas também desviou. Imaginando uma reta de referência aqui, chamada de reta normal, percebe que o raio incidente forma um ângulo com essa reta normal, que eu aqui chamei de ângulo I, em referência à incidência. E esse raio, quando ele é refratado, ele faz um outro ângulo com essa linha imaginária aqui, que nós chamamos de R, esse ângulo, em referência à refração. Então, ó, já está explicado o I e o R, os índices 1 e 2. Mas, prof,
ainda não sei o que é esse índice de refração, que aí você falou, N1, N2. Esse índice, ele mede, tá, matematicamente a refração. Se esse índice for 2, significa que a luz, quando entrou nesse meio, ficou 2 vezes mais lenta do que quando ela estava no ar, tá? Se esse índice for 3, 3 vezes mais lenta e por aí vai. Então, ó, índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Com essa expressão matemática, você consegue prever o que é que vai ocorrer com um raio de luz quando ele passar de um meio para outro meio, caso ele venha a sofrer desvio. Então, onde é que entra a fibra óptica? Entra aqui. Presta atenção, estudando a refração, você consegue ver que existe um limite para esse raio de luz passar para o outro meio. Vamos entender comigo. Vamos imaginar o raio incidente aqui, passando do meio 2 para o meio 1 agora. Eu quis mudar. Em vez de ser 1 e 2, eu coloquei 2 e 1. Mas é necessário que o índice de refração do meio 2 seja maior do que o índice do 1, ou seja, que o meio 2 seja mais denso que o 1, que o meio 2 atrapalhe mais a luz do que o meio 1, tá bom? Para que esse fenômeno ocorra. Então, o raio de luz vem, se refrata para cá, tá bom? Ele veio, se refratou. Ângulo de incidência e ângulo de refração. O que é que vai ocorrer? Você vai aumentar um pouquinho mais o ângulo de incidência. Aumente um pouquinho mais. Quando você aumenta um pouquinho mais o ângulo de incidência, matematicamente falando, o ângulo de refração também tem que aumentar. Então você aumentou o ângulo de incidência, o de refração também aumenta, porque os índices permanecem os mesmos. Então, quando você aumentou esse ângulo de incidência, o ângulo de refração aumentou. Sacou? E aí, vamos imaginar que ele aumentou tanto que ele atingiu 90 graus. Você aumentou tanto o ângulo de incidência, o de refração aumentou tanto que ele encostou aqui assim, ó, ficou um ângulo de 90 graus. Essa situação a gente chama de situação limite. Por quê? Porque se eu aumentar um pouquinho mais o ângulo de incidência, a luz já não passa para o outro meio, ela se reflete. Tu saiu aumentando tanto esse conjunto aqui que ela fez assim, ó. Deixa eu pegar 2 gizinhos aqui. É assim, ó. Essa brincadeira é assim, pronto, aqui. Você pega 2 bichinhos desses aqui e aí você sai girando esse sistema. Gira, tava assim antes, você foi girando, 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 girando. Chegou uma hora que ficou assim, ó. Esse raio incidente e esse aqui ficou reto. Eles estavam assim. Aí você foi aumentando esse, girando, girando, girando o conjunto, ó. Chegou uma hora que ficou assim, ó. Aí se tu aumentar um pouquinho mais, aí faz isso aqui, ó. Tu me entendeu? Ó, aumentou um pouquinho mais, tu faz isso aqui. Tuf. Aí tu criou uma reflexão sem usar espelhos. Poxa, que maravilha, cientistas, obrigado. Pois é, porque usar espelho para transmitir, para refletir sinal, significa usar um objeto que é pesado, um objeto que oxida, o custo dele é alto, inflamável, quebra fácil, racha fácil. Cara, é algo inimaginável, certo? Comparar a transmissão de dados através de um cabo metálico comum, tá? E a transmissão de dados através da fibra óptica. A fibra óptica se faz valer dessa ideia. Como é que essa fibra óptica funciona? Os 2 meios, aqui ó, casca e núcleo, são os 2 meios, seriam os meios 2 e 1. Aí vem um raiozinho aqui, ó, incide, entra nessa fibra óptica, incide aqui com um ângulo maior do que o ângulo limite, maior do que essa situação limite. Por exemplo, se esse ângulo limite for 10 graus, esse raio aqui, na hora que ele incide com 15 graus. Então ele vai sofrer uma reflexão o quê? Total. E aí na hora que ele sofre reflexão total, ele vai sendo transmitido aqui, digo mais, podendo fazer curvas, porque você curva essa fibra óptica e aí os raios saem se refletindo. E aí o exame de endoscopia hoje em dia é tranquilo demais, é um cabinho bem fininho. Rinoscopia, poxa vida, você pega um cabo que mal incomoda, ele põe só um sprayzinho de xilocaína, tá? E aí fica um pouquinho
tá meio adormecido, essa parte interna aqui, e aí ele introduz esse cabo de fibra óptica e fica filmando o seu trato nasal, enxergando tudinho lá. Só uma cocegazinha, faz nada mais que isso daí. Ainda te digo mais, estava aqui pensando, existe um exemplo bem legal sobre reflexão total, que não envolve fibra óptica. São as miragens. Quando tu olha para uma superfície muito quente, tu enxerga ela meio molhada ali, aquilo está ocorrendo por quê? Porque esse ar quente está com um índice de refração, está com uma densidade que está fazendo exatamente isso daqui, ó. Então a luz vem, bate nessa superfície e é refletida, sendo que ela bate na camada do ar que está próxima ao solo. E aí se reflete como se aquilo tivesse espelhado, aí tu acha que está molhado o chão, tá? São as miragens que ocorrem nos ambientes muito quentes. Aqui em Pernambuco tem o tempo todo isso daí, tá? A gente enxerga o tempo todinho a pista como se ela estivesse molhada. Tudo isso ocorre por quê? Porque a luz, ao sofrer refração, pode desviar. Esse desvio aqui pode ser modelado para que atinja aqui um ângulo maior que o ângulo limite, e a luz sofre uma reflexão interna total, e aí vem o uso da fibra óptica, tá bom? Um resumo rápido do que foi visto nessa videoaula. A gente mostrou que você consegue refletir luz sem refletir sinais, sem utilizar espelhos, desde que você use a ideia de Snell, tá? A ideia geométrica de incidir luz e essa luz não passar para o outro meio, desde que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite, tá bom? Beleza? Tira uma foto do quadro, a gente se vê na próxima videoaula. Aquele abraço.